Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana nós vamos dar continuidade à parte de circuitos digitais, funções booleanas e mais especificamente a parte de implementação e equivalência de circuitos lógicos, tá joia? Eu vou compartilhar a tela com vocês já. Sempre gosto de abrir com a tela cheia, para a gente começar. Agora, já com a tela compartilhada, né? Então, dando sequência às nossas aulas anteriores, ainda né, no livro do Tannenbaum, capítulo 3.1, agora até o final dele, tá joia? E hoje, então, nós vamos falar, como eu mencionei, da parte de implementação das funções booleanas e a equivalência de circuitos lógicos. São dois assuntos muito importantes, tá joia? A parte de implementação nós já mencionamos já na semana passada. Nós pegamos essa tabela verdade, né, essa expressão booleana, e montamos a partir do livro, né, inclusive é um exemplo que está no livro. Como que nós fizemos? Pegamos aqui todas as linhas da tabela verdade, que possuem o valor igual a 1, né, e colocamos a porta lógica E para cada linha, né? E aí fizemos as conexões com os seus respectivos valores. Então, por exemplo, aqui 0, 1, 1. Então, o A foi a conexão com não, aqui não A para 0. 1, 1, então é B e C. Aí, então, essa parte é desse primeiro 1, tá joia? Então, como que a gente implementa um circuito lógico, né, a partir de uma função booleana, de uma expressão booleana? Bom, primeiro a gente deve escrever a tabela verdade da função booleana, né? Para cada uma, depois na sequência, para cada variável dessa tabela, né, nós vamos precisar providenciar, como está aqui, os inversores para cada uma dessas variáveis, ou seja, o complemento. Tá joia? A porta NOT, né? Lembrando. Depois nós vamos identificar cada linha onde o termo, né, o valor da tabela verdade é 1, né, o resultado final da tabela, a expressão, né, tem o valor igual a 1. Então, para cada uma dessas linhas, nós vamos desenhar uma porta E, né, ou AND, ligar a porta às entradas adequadas e depois alimentá-las por todas as portas, né, por uma porta OR, ou. Aqui, então, nós temos 4 linhas, né, recapitulando aqui com o valor da expressão igual a 1. Tivemos, então, 4 portas E, tá joia? Então, aqui a primeira dessa linha, a segunda aqui é A, não B e C. Então, A, não B e C, tá joia? É referente a essa linha aqui. Todas essas aqui são conectadas por uma porta lógica OR, ou, tá joia? Bom, hoje, isso foi só para recapitular da aula passada, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa parte das expressões booleanas, equivalência de circuitos, tá? O primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é das portas NAND e NOR. Essas duas portas são o que nós chamamos de portas completas. Ou seja, a partir do uso somente de uma delas, nós podemos implementar qualquer função booleana. Olha que interessante. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? A porta NOT, implementada a partir da porta NAND, né? Essa aqui, lembrando que é a negação do E, tá? Se nós tivermos aqui a entrada de um valor A, lembrando que a NOT é o complemento, é a negação, é o inverso, né? Então, se nós tivermos, vou pegar aqui a caneta, se nós tivermos aqui o valor de entrada A,
Então, nós vamos ter aqui uma porta E. Então, quando A for 0, entra aqui 0, entra aqui 0. 0 e 0 é o quê? 0. Com a negação aqui, ele passa a ser 1. Então, a porta NAND, nós conseguimos fazer um NOT aqui, né? E com a porta NOR? Eu coloquei a tabela verdade aqui do lado, tá? E com a porta NOR? Vamos lá. Então, é a entrada do A igual a 0. 0 ou 0 vai ser o quê? 0 ou 0, nós temos o valor da tabela verdade, 0 ou 0, nós temos o valor 0. Está aqui, tá? Deixei aqui nessa coluna. Ó. Quando a entrada de A, quando o A for 1, A mais A vai dar o quê? Vai dar 1 também. No entanto, nós temos o inversor aqui. Aí, logo, quando a gente tem esse inversor, essa negação da expressão toda, nós trocamos os valores. Então, nós conseguimos, é possível implementar a porta NOT, né, a partir do uso da porta NAND ou da porta NOR. São equivalentes, NOT e essa porta lógica aqui. Ou NOT e essa porta lógica aqui são equivalentes, tá ok? Na sequência, né, eu coloquei aqui a representação da porta E escrito a partir de NAND. Tá? Então, lembrando que a tabela verdade do E, né, 0 e 0 nós temos 0, 0 e 1, 1, perdão, vou começar de novo, tabela verdade E, 0 e 0 é igual a 0, 0 e 1 é igual a 0, 1 e 0 é igual a 0, 1 e 1 é igual a 1. Somente nessa última linha que vai ser 1 o valor da tabela verdade. Então, o que está acontecendo aqui? A partir, olha só que nós estamos implementando a porta AND de uma forma que estamos utilizando somente AND, NAND, né? Então, quando A for 0 aqui, ó, e o B for 1, por exemplo, o que a gente vai ter? 0 e 1 dá o quê? 0 e 1 vai dar 0, certo? Com essa negação aqui, ele passa a ser 1, essa saída, tá joia? Então, aqui entra o quê? 1 e 1. 1 e 1 é 1. Só que o que tem aqui? Tem uma outra negação, um inversor. Logo, a saída aqui vai ser 0. Certo? Então, lembrando que a nossa entrada foi 0 para A, B igual a 1, né? A igual a 0, B igual a 1. Com a operação E, qual o resultado? 0. E foi o que esse circuito nos apresentou. Tá joia? Façam como teste a implementação desse circuito no software e alimenta as entradas. Vocês vão ver que essa tabela, esse circuito, ele sempre vai dar a equivalência do conector E, tá joia? E nós escrevemos a partir de NAND só, hein? Olha só, também é possível fazer a porta AND por meio do uso somente da porta NOR. Lembra que nós falamos que NAND e NOR são portas completas, né? Aqui. É possível escrever qualquer função booleana utilizando somente essas portas. Então, a porta NOR, aqui nesse caso, já é uma expressão um pouquinho maior, né? Então, imagine que nós temos aqui os valores de entrada. Lembrando que nós temos que implementar a porta E. Só olhando aqui A e B, os valores da tabela verdade, e a última coluna aqui dessa tabela, a gente já consegue identificar que sim, é equivalente à porta E. Esse circuito aqui, usando o NOR, ele é equivalente à porta E. Ele é uma implementação da porta E. Porque quando nós temos
0 e 0 tem 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Perfeito. Mas como que chegou esse resultado, né? Vamos pegar como exemplo aqui a terceira linha, vai. Então aqui nós temos o A igual a 1 e o B igual a 0. Como que vai ficar essa saída? Observe que aqui nós temos essa porta aqui, não é a porta OU, é a porta OU. Ou podemos chamar também aqui de soma, né? Ela faz a soma aqui, tá? Então, quando nós temos para o valor de A igual a 1, 1 mais 1 é o quê? É 1, né? Na expressão lógica aqui, 1 mais 1 é 1. No entanto, tem o que aqui? Uma negação dela. Olha só essa negação aqui, tá vendo? Esse traço aqui representa essa negação, tá joia? Esse inversor. Então, nós temos aqui 1 e 1 vai ser o quê? 0. Tá aqui. E para o B? Perdão, falei 1 e 1. É 1 ou 1 vai ser 0, porque tem um inversor, né? E para o B? Para o B, quando o B valer 0 aqui, a gente sabe que 0 ou 0 é o quê? 0, certo? No entanto, tem um inversor aqui na saída. Qual vai ser o valor de B aqui? 1, que é o contrário. Tá joia? Agora, o que nós temos que fazer aqui? Qual é? Observem, prestem muita atenção, que nós temos negação da negação aqui, tá? A mais A negado, que é essa parte da expressão aqui, ó, esse 0. Então, nós temos 0 mais B mais B negado. Qual que é o B mais B negado? Está aqui, essa parte, essa coluna aqui, nessa linha aqui, 1. 0 mais 1 a gente sabe que é o quê? 1. No entanto, observe, prestem muita atenção que tem dois riscos aqui em cima, hein? É a negação da negação. Então, esse valor aqui negado, né? 0 mais 1, o normal seria 1, entretanto, a sua negação, nós temos o valor 0 nessa linha, tá joia? Façam esse teste, coloquem no papel, faz risco a linha a linha, tá? Passo a passo, para auxiliar a interpretação, tá joia? Eu vou deixar essa aqui, eu mostrei da porta E, tá joia? Aqui está a implementação, estão, né, as implementações da porta OU a partir de NAND e a partir de NOR. É equivalente a isso que eu acabei de mostrar, só que eu mostrei aqui a equivalência da porta E, tá? Usando NAND e usando NOR. Agora aqui, nós temos a porta OU, também escrito, né, nos circuitos aqui, utilizando de forma, no primeiro exemplo aqui, só portas NAND e no segundo só portas NOR, tá joia? Façam essa tabela, verdade. Eu vou deixar, inclusive, como exercício para entrega aqui esse slide 9, tá joia? Para vocês montarem a tabela, tá joia? Usem a mesma linha de raciocínio que eu utilizei aqui, nesses exemplos anteriores. Bom, nós já vimos que é possível escrever expressões booleanas equivalentes de diferentes formas, né? Nós podemos ter uns circuitos lógicos diferentes, onde o resultado final é o mesmo. Tá. Então, nós temos que trabalhar, imagine um projeto de arquitetura de computadores. O que tem que ser feito? Reduzir ao máximo o número de portas que são utilizadas. Isso é o que nós temos que fazer, né? É um projeto, quanto menos portas forem utilizadas para a implementação de um circuito, melhor é. Por quê? Porque reduz o custo do projeto,
reduz o tamanho da placa, reduz o consumo de energia, enfim, são inúmeros benefícios. Aumenta o desempenho, pensem bem nisso, quanto menos portas, menos portas lógicas, são menos operações lógicas a serem feitas, isso aumenta significativamente o desempenho, né? Então, traz inúmeros benefícios a simplificação, né, de expressões lógicas, tá? Dessas expressões booleanas. Então, reduzir o número de entradas nas portas também contribui para circuitos mais simples. Ou seja, você ter portas com 3, 4 entradas, como a gente fez até agora, né, pode tornar a implementação física mesmo, né, pensando no circuito, na placa, um pouco mais custosa, vamos dizer assim, né? O ideal é que nós tenhamos 2 entradas por porta, tá joia? Não 3 ou 4. Mas, enfim, até esse momento e ainda hoje, vamos considerar essa possibilidade como normal, tá joia? Então, reduzir os circuitos, né? Para reduzir os circuitos, muitas regras da álgebra comum também são aplicadas na álgebra booleana. Eu trouxe aqui para vocês as leis, né? Vocês vão encontrar isso aí de diferentes formas. Aqui no livro do Tannenbaum está assim, algumas identidades da álgebra booleana. E está aqui na forma AND e na forma OR. Vocês vão encontrar, evidentemente, na forma E, na forma U, e também como, ao invés de E e OU, vocês vão encontrar também como multiplicação e soma, tá? Onde o termo multiplicação é utilizado de equivalência aqui ao AND e soma equivalente ao OR, tá joia? E também vão encontrar, se vocês pesquisarem aí, referências a essas leis que aqui estão com seus nomes, né? Algo do tipo regra 1, regra 2, regra 3. Tem bastante material nessa linha também, tá joia? Inclusive livros, não só material de internet, tá joia? Mas vamos lá, então vamos começar a entender um pouquinho aqui como que a gente pode simplificar, né, essas expressões, encontrando suas equivalências, né, os seus circuitos equivalentes, né, a equivalência de circuitos. Então existem algumas regras, né, como mencionei aqui, que também são aplicadas, né, na álgebra comum e servem para cá, como por exemplo, né, a lei associativa e distributiva, que vem da álgebra comum, né? Então, a gente tem aqui na forma AND, ou na forma E, ou na multiplicação, né? Primeira lei aqui, a lei da identidade, onde 1 e A... Eu vou usar um outro termo aqui que eu não gosto muito, mas nesse momento vai ser bem pertinente. 1 e qualquer coisa é o quê? É qualquer coisa. 1 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. 1 e uma expressão gigantesca na frente, que você vai ter que calcular, é o resultado dessa expressão gigantesca. Tá joia? Na sequência, lei do elemento nulo. 0 e A sempre vai ser 0, não importa o que for A. Né? Lei idempotente. A e A é igual a A. Até a comutativa aqui, elas são bem intuitivas, né? Se nós começarmos a projetar na nossa mente, A e A é igual a A. Será que A e A é igual a A? 1 e 1 é igual a 1, né? 0 e 0 é igual a 0. Perfeito. E a lei do inverso? A e não A é igual a 0. Por quê? Porque quando A for 1, não A vai ser 0. 1 e 0 é igual a 0. 0 e 1 também é igual a 0. Então, essa tabela ela demonstra isso para a gente, tá? Eu vou colocar com um pouco mais de atenção, já vou para a forma OR, tá? Ou a soma,
também essas leis, já vou apresentar, mas eu vou colocar com um pouquinho mais de atenção para frente aqui a associativa. Associativa, ela é bem simples, né? Nós temos aqui A e B entre parênteses, vezes C é equivalente, né, a A vezes, entre parênteses, B e C, né? Estou usando vezes e E aqui, mas são equivalentes, tá, pessoal? Facilita, às vezes, a interpretação aqui, o acompanhamento. A distributiva, também bem comum, né? A mais B vezes C é equivalente, é igual a A mais B vezes A mais C. Aplicamos a distributiva aqui. Absorção, essa aqui é bem importante, é bem interessante. Montem a tabela verdade. Montem a tabela verdade para verificar isso aqui, tá? Para fazer a comprovação, a prova. A, abre parênteses, perdão, A multiplica, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses. Então, nós temos que fazer o cálculo aqui de A mais B primeiro, né? Está dentro do parênteses, depois aplicar A vezes B. Tá joia? Nós vamos ver que essa expressão toda aqui é equivalente ao valor de A. Então, quando A for zero, o resultado dessa expressão vai ser zero. Quando A for 1, o resultado dessa expressão vai ser 1. Tá? Olha só como a gente consegue reduzir, né, simplificar. Ao invés de usar tudo isso aqui, usa só A. Muito mais fácil. E a De Morgan, essa aqui é uma lei também bastante importante, bastante utilizada. A negação de A e B, isso aqui nós estamos falando que aquela bolinha da negação, ela está na saída da porta E, tá joia? É equivalente à negação de A mais a negação de B. Isso eu vou demonstrar já para vocês. Na forma OR, nós temos raciocínios equivalentes, tá? Só que aplicados à soma aqui. A lei da identidade, 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa, né? Lei do elemento nulo, 1 mais qualquer coisa, pensando na lógica, né? Pense na tabela verdade. 1 mais 0 vai ser 1. 1 mais 1 vai ser 1 também, né? Lembrando que o mais aqui é o ou, né? Lei idempotente. A mais A é igual a A. A lei do inverso, A mais não A é igual a 1. E assim por diante, né? De forma análoga ao AND, né? Nós temos aqui a comutativa. Vamos passar com um pouquinho de calma aqui, né? Então, aqui é a comutativa. A mais B é igual a B mais A, né? Associativa, de forma semelhante também ao AND, né? A mais B é lógico, só que aqui a gente está, ao invés de multiplicação, é soma, né? A mais B, entre parênteses, mais C, é igual a mais B mais C entre parênteses, né? Então, são equivalentes. Estou em dúvida. Monta a tabela verdade para acompanhar esse raciocínio, tá joia? Distributiva, né? A vezes B mais C entre parênteses é equivalente a A vezes B mais A vezes C. Então, isso aqui já vem da álgebra convencional, né? Lei da absorção também, que eu falei na anterior, só que aqui usando mais, né? Lógico, a expressão é um pouco diferente, né? Então, aqui nós temos A mais A e B é igual a A, né? E aqui é De Morgan para a forma OR, onde nós temos a negação de A mais B é igual a negação de A e negação de B, tá joia? Vamos ver com calma aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó, duas funções equivalentes. Então, aqui nós estamos usando a distributiva da forma OR, tá? Então, nós temos aqui, ó, A mais B, perdão, A e B
ou A e C. Acompanharam? Essa é uma expressão. A equivalência dela é A e, abre parênteses, B ou C. Tá, como que a gente vai fazer isso? Aqui estão os dois circuitos, né? É muito fácil a gente olhar aqui essa expressão A. Então, nós temos A. Isso aqui é exatamente o que a gente já fez, né? A e B está aqui, estão aqui nessa primeira parte do circuito. A e C estão aqui nessa segunda parte do circuito. Ok? Ambas as portas aqui estão conectadas pelo mais. Então, pega a saída aqui de uma, saída de outra, conecta aqui na porta lógica OR. E aí nós temos a expressão A mais B, perdão, A vezes B mais A vezes C. Tá joia? O equivalente, né? Nós temos aqui, entre parênteses, o B mais C, está aqui B mais C. Ah, professor, agora aqui a primeira porta é um OR. Não tem problema. Não tem problema, tá joia? Preste atenção que nós estamos representando essa expressão aqui. Então, nós temos A mais B entre parênteses, então, perdão, B mais C entre parênteses, então está aqui, B mais C, primeira parte do circuito, tá, entre parênteses. Elas estão conectadas, o resultado disso aqui está conectado como? Por uma porta lógica E, que está multiplicando aqui, né? Então, e conectado com o quê? Com a entrada de A, não importa qual ela seja. Então, puxo aqui a entrada de A, a porta lógica qual é mesmo? É E. Então, tá aqui, coloco a porta lógica E, conectando, finalizando o circuito aqui, tá joia? Se vocês observarem aqui as duas tabelas, a tabela verdade do primeiro circuito e a tabela verdade do segundo circuito, elas são exatamente iguais, tá joia? O resultado da expressão, né? É muito fácil, é bem visível que o segundo circuito ele é bem mais simples, né, de ser implementado. Aqui nós temos símbolos alternativos, vamos dizer assim, né, para representação para algumas portas. Então, também é possível escrever NAND. Isso aqui é o NAND, né? Olha só como que é escrita, a notação. É importante vocês observarem isso, tá? Olha, observem que essa parte aqui, ó, essa porta, aliás, ela está negando a IB, a saída. Olha só onde está o risquinho aqui, em cima dos dois. Quando o risquinho está separado aqui, ó, prestem atenção, tá vendo? A, risquinho em cima, e B, um outro risquinho em cima de B. Observe que a negação é na entrada do circuito. Então, o inversor aqui, ele já atua no valor de A e no valor de B, aqui. Nessa porta lógica, o inversor atua no resultado, tá joia? Na saída produzida aqui, né? Então, A e B aí tem um valor que vai depender do valor de A e do valor de B, evidentemente. Então, o que seria o normal, eu estou negando, né? Estamos negando aqui, estamos invertendo. A inversão aqui nesse outro caso é já na entrada, tá joia? Bom, então aqui nós temos uma forma equivalente da escrita de NAND. Aqui nós temos a porta lógica NAND, tá joia? Que é equivalente a, olha só, a negação de A mais a negação de B. Então, NAND nós podemos escrever por meio de uma porta OR, negando o valor de A e também negando o valor de B na entrada. Está na dúvida? Monta a tabelinha verdade que vocês vão ver que são equivalentes sim.
tá joia? Aqui nós temos a porta NOR. Olha só, que a porta NOR, a negação é na saída, tá vendo? É um risquinho só aqui, então a negação é na saída, né? Então a porta NOR, ela é equivalente à negação de A e a negação de B. O resultado vai ser equivalente à operação NOR, tá? Ao produzido pela operação lógica NOR. A e B, olha só, agora aqui, A e B, simplesmente A e B, é uma porta lógica E simples, tá? Olha que nós temos aqui, ó, estão vendo que tem dois risquinhos aqui, ó, tem um risco em cima de toda a expressão, porque está negando tem um inversor na sua saída, e tem o risquinho em cima do A e o risquinho em cima do B. Então, se vocês montarem a tabela verdade aí, vocês vão verificar que essa expressão aqui, essa porta, como ela está implementada, ela vai produzir o resultado equivalente à porta lógica E. E olha que nós estamos escrevendo E por meio da porta lógica OR. Né? É claro que nós temos aqui a negação, tanto na entrada, né, das duas variáveis, dos valores das duas variáveis, o inversor aqui, né? E também o que foi produzido pelo OR, a negação na saída, tá joia? E por fim, A mais B, que é o nosso OU, né? É equivalente à negação aqui da expressão como um todo, né? Negação de A e negação de B, com a negação aqui na saída. Tá ruim de enxergar aqui por conta da tela aqui dá para minimizar aqui. Da tela aqui do Teams, né? Então, nós temos esse risco maior aqui em cima, né, contínuo, da negação das saídas, tá joia? Existe um outro operador chamado ou exclusivo. Esse operador, nós praticamente não vamos utilizá-lo, tá? Bem pouco, se aparecer em uma outra expressão, mas eu imagino, não me recordo agora, mas é importante que vocês tenham ciência deles, porque nós vamos utilizar sempre E, ou, NOT, NAND e NOR, né, essas portas. Então, o exclusivo, o que ele faz? Quando os valores de A e B são iguais, que é o caso da primeira linha e da última linha, a expressão lógica tem valor 0. Quando os valores são diferentes, A e B diferentes, as linhas do meio aqui, né, 2 e 3, o valor da expressão lógica é 1. Essa implementação, se nós olharmos aqui, como que a gente faz para extrair esse circuito? Pega as linhas que têm valor 1, então aqui não A e B, não A e B. Qual é a outra linha que tem valor 1? A e não B. Então, A e não B. Tá joia? Conectamos essas duas linhas pela porta OR e temos aqui exatamente, tá? a representação dessa tabela verdade aqui do exclusivo, né, nesse circuito, tá? Mas como que a gente pode escrever essa representação aqui do que coloquei aqui na forma NAND pura, usando só circuitos, só portas NAND, exclusivamente portas NAND. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a negação na saída dos circuitos aqui, dessa primeira porta aí, né? Então, vamos colocar a negação aqui e também a negação aqui na entrada, tá joia? A gente coloca aqui e vamos ter uma representação que vai ser equivalente a essa aqui, tá joia? Se nós quisermos que seja só a forma NAND pura, aí, evidentemente, vamos ter que tirar esse ou que está negando seus dois valores de entrada e achar o seu equivalente. Olha aqui que interessante, né?
o ou que nega os seus dois valores de entrada, olha aqui, ó, né? Tem essa representação do NEM. Então, é possível escrever, sim, essa representação do ou exclusivo, tá? Utilizando só portas NEM. Mas tudo isso, pessoal, eu sei que é um volume de informação relativamente grande para uma aula, tá? Tem que fazer bastante exercício desse assunto. Eu, inclusive, estou pensando em relação à semana que vem, a outra semana que a gente ainda tem, até onde nós vamos conseguir avançar ou até onde a gente pode continuar nesse assunto para fixar bem o conteúdo. Porque é um assunto importante, sim, tá? Uma das coisas mais importantes que tem é essa equivalência de circuitos, a simplificação, né, desses circuitos, dessas expressões, né? Vamos avançar um pouquinho aqui ainda, olhando para essas leis que nós apresentamos aqui, que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, exemplos da aplicação da lei de Morgan, por exemplo, né? Aqui na forma E e aqui na forma O. Então, considera... Opa, ficou fora aqui, né? Ficou aqui, mas vai ser possível acompanhar. Considera aqui essas duas expressões, né? A e B e C negados. Se a gente aplicar a lei de Morgan aqui, como vai ficar? E a segunda expressão, A mais B mais C negado. Como vai ficar essa expressão quando nós aplicarmos a lei de Morgan? Aplicando, vamos ver aqui, ó. Essa solução aqui, ela é da expressão 1 ou 2? O que vocês acham? Ó, se a gente olhar essa... Saiu aqui, né? Acabou atrapalhando um pouco. Mas se a gente observar aqui, ó, A e B e C negados, seria equivalente a negado mais B negado mais C negado. Não é. Então vai ser essa aqui. Por quê? Porque a lei de Morgan, aqui na soma, tá? Ela vai pegar cada um desses valores aqui, fazer a conexão dele, né? Ou a multiplicação, e a negação vai ser separada, tá? Então, aqui, fica melhor assim, né? Então tá aqui, ó. A lei de Morgan, ela, A mais B negado é igual a A vezes B. Então nós temos aqui A mais B mais C negados é igual a... Desculpa, pessoal, vou voltar aqui que é muita informação, como eu falei, né? E acho que não é a primeira vez que eu troco aqui. Vamos lá, voltando aqui, lei de Morgan. A mais B negado é equivalente a A negado e B negado. Então, A mais B mais C negado vai ser equivalente a A negado e B negado e C negado. Tá joia? E agora aqui para outra expressão. De forma análoga, né? Nós temos aqui nós tínhamos A e B e C negados. Então, aplicando a lei de Morgan, está apresentado aqui, nós vamos ter o quê? A negado ou B negado ou C negado. Podem trocar também ou por mais, tá joia? Observe que eu estou usando as duas expressões aqui como equivalentes, né? Ou e mais, né? Eu estou usando como equivalentes aqui. Então, essa aqui, aplicando a lei de Morgan, né? Nós temos essas equivalências. Bom, como eu falei, pessoal, o objetivo principal disso aqui é
nós conseguimos simplificar expressões booleanas, tá? Eu trouxe um exemplo aqui e vou deixar mais algumas coisinhas para vocês como exercício, tá joia? Considerem aqui essa expressão, ó. Aqui eu vou usar a notação vezes e mais, tá? Do começo ao fim, tá joia? A vezes B mais A vezes, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses, mais B vezes, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses. Então, se nós voltarmos, eu vou voltar aqui lá nos slides 11 e 12, tá? O que nós temos que fazer para reduzir, para simplificar essa expressão? Nós temos que procurar as leis que podem ser aplicadas a parte dessa expressão, a uma parte dela. A primeira que a gente pode identificar é a distributiva, onde? Deixa eu usar a caneta aqui que vai ser melhor. Nessa parte aqui da expressão, o segundo termo que a gente chama aqui, e aqui também no terceiro termo. Se nós aplicarmos a distributiva, né, nós vamos ter a seguinte expressão equivalente aqui. A mais B não mexeu, aí vai ser o quê? A vezes B mais A vezes C. Nós estamos distribuindo, fazendo a distributiva aqui, ó. Lembre lá do colegial, tá joia? De maneira equivalente, na segunda parte aqui, outra distributiva, e aí nós vamos ter mais B vezes B, mais B vezes C, tá joia? Pronto, foi feito isso. Acabou? Não. Por quê? Porque ainda dá para a gente aplicar mais lei daquela tabela. Qual lei, professor? Bom, está gritando para nós aqui, ó, é a idempotente, que diz o quê? Que A mais A é igual a A. Ora, se A mais A é igual a A, então A vezes A é igual a A. Então, se A vezes A é igual a A, logo, B vezes B é igual a quê? A B, evidentemente, tá? Então, aplicando a lei idempotente, nós temos aqui A, vai ter como resultado, né, na sequência, A vezes B mais A vezes B mais A vezes C mais o D, saiu daqui, né, dessa transição, mais BC. Esse aqui, só lembrando, idempotente, uma do AND e a outra do OR, né? Uma do vezes e a outra do mais. Então tem novamente a possibilidade de idempotente aqui, onde? Aqui, né? Olha só, A mais A é igual a A. Se nós considerarmos isso aqui, ó, como uma parte da expressão equivalente aqui ao primeiro A e aqui equivalente ao segundo A, nós vamos ter aqui A vezes B mais A vezes B vai ser equivalente a quê? A vezes B, só. Tá? A gente pode eliminar um deles aqui, tá joia? Então, aí nossa expressão vai ficar como? A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. E agora, o que a gente pode aplicar? Lei da absorção. Como assim, professor, lei da absorção? O que diz essa lei da absorção? Que A mais A vezes B é igual a A. Eu até comentei dessa aqui lá atrás, né, no slide. Então, onde que vai ser aplicada? Né? Onde que vai ser aplicada essa lei da absorção? Né? Vamos ver aqui, ó. B mais B vezes C. Opa, A mais A vezes B. Isso aqui é equivalente. A gente pode fazer aqui, aplicar essa lei sim. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a B, simplesmente. Tá joia? E por fim, novamente a lei da absorção, só que agora aqui
aplicada ao AB, A vezes B mais esse B, né? Nós vamos ter, que é exatamente o que está aqui, só que, né, trocado o lado aqui do AB mais B, né? Nós vamos ter aqui a redução para essa expressão final aqui. Então, essa redução que aconteceu, vejam bem, nós mantemos o AC aqui, não fizemos nada com ele, né, nesse momento, e a lei da absorção foi aplicada. Lembrando que essa ordem aqui, né, não altera, né, o resultado final. Então, não necessariamente precisa estar um vizinho do outro aqui nessa operação do mais, né, da forma como está colocado assim. Então, olha só, essa expressão aqui, podemos dizer que é uma expressão relativamente grande, né? Principalmente se comparada a essa aqui, essas duas aqui são equivalentes. Então, observem o quanto que pode ser economizado, por exemplo, na implementação de circuitos lógicos, né, para que sejam feitas as operações lógicas e aritméticas, né, utilizando essas regras, né, essas leis. Então, essa parte ela é extremamente importante. Pessoal, eu sei que é um assunto, como eu falei, vai demandar bastante exercício, tá? Talvez seja necessário assistir mais de uma vez esse vídeo. Eu vou até deixar aqui também com vocês aqui o aviso, eu vou assistir esse vídeo também agora. Talvez eu tenha feito alguma troca de algum termo, mas tenha passado desapercebido, enfim. Porque realmente é bastante conteúdo, tá? Mas fiquem atentos e realmente resolvam os exercícios. Não copiem, tá? Não caia na tentação, às vezes, deixa eu maximizar aqui. Então, pessoal, não caiam na tentação, às vezes, de usar ferramentas da internet, tá, para produzir o resultado e não acompanhar. Se vocês forem utilizar alguma ferramenta, algum apoio, consultar, tem exercícios muito parecidos, iguais até na internet, vocês vão pegar, podem encontrar materiais, às vezes até com resposta de exercícios, como eu peguei de livro, enfim. Vocês podem, às vezes, encontrar a solução. Utilizem, assim, façam passo a passo, mesmo quando vocês tiverem acesso à solução, faz passo a passo para compreender como foi feito, tá? A resolução daquele exercício, a simplificação daquela expressão, tá joia? Partem do começo, lá, onde eu falei, ó, monta aqui a tabela verdade, vamos fazer passo a passo. A hora que tiver aquelas equivalências de porta, monta a tabela verdade, vê se realmente são equivalentes. A hora que chegar lá no final, vai te ajudar bastante, tá? O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, né? O assunto ele demanda bastante tempo e dependendo como for, na semana que vem a gente retoma esse assunto e eu deixo a parte de circuitos básicos, né, como um complemento, tá? Porque na verdade, quando você compreende toda essa parte dessas expressões, essas simplificações, a parte de circuitos básicos, você bate o olho no circuito, às vezes lê o enunciado, aí você consegue interpretar facilmente, tá? E esse assunto, além de importante nessa parte da arquitetura, espero que vocês tenham enxergado isso, a questão do desempenho, a questão de espaço, a questão de custo, enfim. Isso também é bastante importante porque cai também em várias provas. O pessoal pensa em fazer um mestrado, pensa em fazer doutorado, pós-comp, normalmente cai, sim, algumas dessas regras aí, dessas leis também, tá joia? Pessoal, então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham
aprendido alguma coisa, tá? Estou à disposição, utilizem. Eu acho que esse tema aqui a gente vai poder utilizar bastante lá os fóruns de discussão, tá? Para sanar dúvidas, e qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá joia? Muito obrigado, tenham um bom resto de semana aí, e até semana que vem no vídeo, e até lá ainda nos falaremos aí via fórum, via e-mail, ou por qualquer outro meio aí, que também os plantões, né? Desculpem, tinha errado aí a questão dos plantões. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês e até mais.